Essa dúvida aqui foi enviada pela Tamara Pontes. A Tamara mandou pra gente essa dúvida dentro do nosso portal de estudos de inglês, nosso portal fechado de alunos. A gente respondeu a dúvida dela por lá, só que essa dúvida é bem legal, dá para trazer alguns pensamentos bem legais sobre essa mensagem que a Tamara Pontes mandou pra gente, por isso eu separei aqui pra gente responder junto e discorrer mais ainda sobre a dúvida dela aqui dentro do nosso canal. Que é o seguinte: olá, uma dúvida. Tem alguma regra, existe regra na aplicação de to e also? Thank you. Ela agradeceu. O que ela quis dizer aqui? Por que ela ficou com essa dúvida? E, na verdade, muitas das dúvidas que eu respondo nessa série, em que eu pego dúvidas enviadas por vocês, muitas são da diferença de A e B. Isso acontece bastante, e essa é uma delas. Ela quer saber da diferença de to e also. E por que essa dúvida aconteceu para ela? Porque quando a gente está estudando inglês e a gente está com o nosso material de estudos, geralmente, to é traduzido como também. E also, ele é traduzido como também. Então, como as duas palavras são traduzidas da mesma forma, geralmente no português, acaba aquela confusão. Se as duas são traduzidas igual, e aí, quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? E, na verdade, é muito interessante porque to e also, elas têm uma relação muito próxima de significado. As duas, elas são bem intercambiáveis. Às vezes, usar uma, usar a outra, a mesma ideia, vai funcionar, não tem problema. Tá also, pode colocar to, geralmente vai funcionar. Mas tem alguns casinhos em que uma é mais comum do que a outra. O primeiro que eu quero te mostrar é o seguinte. O to, expressando a ideia de também, ele geralmente aparece no fim da frase. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, você falou para mim, eu quero ir. Aí você fala assim, I want to go. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais informal? Falando assim, ó, I wanna go. I wanna go é a mesma coisa que I want to go, significa que eu quero ir, mas está com uma nuance um pouquinho mais informal porque eu transformei want to em wanna. I wanna go. E aí eu falo, peraí, eu quero ir também. Aí eu posso falar assim, ó. I wanna go to, que significa eu também quero ir. Então, o to aparece aqui no fim da frase, ele é semelhante, traduzido como nosso também, porém ele vai ter essa característica. Ele vai vir lá no final. I wanna go to. Tudo bem até aqui? E outra coisa, ele geralmente vai ser separado do resto da frase por vírgula, tá bom? Então, quando você vai falar frases como me too, que significa eu também, é assim, ó, me, vírgula, too, tá bom? Eu também. Então, olha só, o to vem lá no final. Perfeito? No português, existem pessoas que preferem falar eu quero ir também, outras preferem falar eu também quero ir. Então, no português, a gente não tem muito essa regra de vai colocar no começo, vai colocar no fim, mas no inglês acaba sendo um pouco mais característico com o to vindo no final. Só que o also também pode ser usado aqui. Eu também posso falar isso aqui, olha só. I also wanna go, que é eu também quero ir. Então, olha só, o also, ele tende a aparecer, tende não, ele vai aparecer com o no começo da frase, antes da ação. Então, I also wanna go. Tudo bem? Isso vai acontecer basicamente em tudo nos usos de to e also. Você vai ver o to sendo usado lá no final e o also sendo usado lá mais pra frente da frase, antes da sua ação. Então, vamos ver mais exemplos de frase aqui. Olha só, eu vou sempre pintar o nosso to de vermelho e o also eu vou pintar com essa corzinha verde água aqui. Vamos supor que eu fale assim pra você. I play the piano and I also play the guitar, que significa eu toco piano. Para você falar que toca um instrumento, você fala I play the e o instrumento. So, I play the piano, I play the violin, I play the guitar. Tudo bem? So, eu toco piano e eu também toco guitarra. Ou violão. Guitar pode ser o violão e guitarra também pode ser guitar. Às vezes, alguns materiais vão falar para você que guitarra é electric guitar, guitarra elétrica, mas guitar pode significar o violão, guitar pode significar a guitarra. Tudo bem? Tudo depende do contexto. Se você está mostrando uma guitarra ali, né? Perfeito?
So, I play the piano. I also play the guitar. Eu toco piano e também toco guitarra. Então aqui eu preferi usar o also, logo antes da ação. Eu também toco. Porém, eu poderia ter falado essa mesma frase dizendo o seguinte: I play the piano. E I play the guitar too. Estou expressando a mesma ideia. Eu toco piano. E eu também toco guitarra. Ou eu também toco violão. Perfeito? A diferença é que o to agora apareceu lá no final. Então, acaba aqui sendo mais uma questão de posição na frase do que uma diferença de uso mesmo, né? Então, o significado acaba sendo muito mesmo, só muda a ideia da posição. Vinícius, o also vem sempre antes do verbo? Então, passando a ideia de também, o also vem antes do verbo. Por que eu falo isso? Porque qual é a palavra para qual a gente traduz also e to? A gente traduz para também. Mas qual é a ideia por trás do also e to? Adicionar elementos novos. Então, o also acaba sendo traduzido de outras formas. Por exemplo, você fala assim, I play the piano, I play the guitar too. Also, I can sing. Aí vai significar assim, além disso, eu canto. Ou eu sei cantar, eu posso cantar. Então, also, eu posso traduzir como além disso, eu posso traduzir como e também, eu posso traduzir como e outra coisa. Eu canto. Qual é a ideia? Falei algumas frases, falei algumas ideias, e aí eu quero adicionar mais coisas colocando also. Então isso aqui é uma nova frase que começa com also, mas aí o also funciona como aquela colinha no começo da frase para você introduzir frases novas. Tipo, o cara veio até aqui, aí ele me ameaçou, aí ele falou várias coisas ruins para mim, e além disso, ele derrubou minha planta. E além disso, você pode falar, and also, he dropped my plants, I don't know. Ele derrubou as minhas plantas, você poderia falar. Tudo bem, então o also, ele adiciona elementos. Adicionar elementos pode ser traduzido como também, pode ser traduzido como além disso, pode ser traduzido como e outra coisa. Só está adicionando elementos na frase mesmo. Enquanto o also tem esse uso especial aqui no começo, o to, ele também é usado no começo da frase em termos mais comerciais. Por exemplo, imagina que você está assistindo a TV e aí está passando um comercial de um novo condomínio, um prédio, uma construção que vai ser feito, e aí o cara do comercial vai falar algo assim, ó, you too can live here. Que significa, ó, você também pode viver aqui. Então, quando você coloca o to ali no começo, ele tem é como se a frase ficasse meio marqueteira, sabe? E olha só, não é só isso, você também pode viver aqui. É como se o to no começo da frase desce para toda a frase, desce para toda aquela narração, uma nuance muito marqueteira, é muito doido. Então o to pode aparecer no começo sim. E quando ele aparecer no começo, ele vai vir logo depois da pessoa. So, I too want to go. Olha só. I too want to go. Então isso aqui existe. Isso aqui existe, só não é comum. Isso aqui soa extremamente rebuscado, mas existe. Então, lendo livros aí, você pode acabar encontrando, lendo seus jornais, assistindo sua TV, pode acabar encontrando. É mais comum que ele venha no final. Então, I want to go to. É mais comum que ele vá no final? É mais comum. Porém, pode aparecer no começo. E aí ele vai ter essa nuance mais rebuscada, meio marqueteira, meio narrador. É um negócio muito doido. Só você consumindo bastante que você vai ganhar esse feeling. Te prometo que se você consumir bastante, você ganha esse feeling em cima das frases. Perfeito? Só que uma outra pontuação que eu quero colocar sobre o to e also, para você não confundir aqui, que é o seguinte. Não confunda esse uso do to com um outro to. Quando o to vier antes de uma característica, ele significa demais. Significa... O que eu quero dizer com isso? Se eu falo, por exemplo, que este computador é too expensive, eu estou falando que este computador é caro demais. Então, o too, quando ele vem antes de uma característica, too old, too expensive, too intelligent, too smart,
too beautiful, too cheap. Sempre antes de uma característica. Você vai falar que é aquela característica demais, só que é tipo o demais, além da conta. Então, o too, ele passa aquela ideia de excesso. Então, é em excesso, além da conta, demais. Ou seja, é tanto que ficou desagradável. E, geralmente, o demais expressa essa ideia no português. Tudo bem? Não gosto desse vermelho, esse aqui eu gosto. Então, esse computador é caro demais. Tudo bem? Cuidado para não confundir. Se eu falasse assim, ó, olha só, esse telefone é caro e esse computador é caro também. Eu ia falar assim, ó, this computer is expensive too. Olha a diferença, este computador também é caro. Então, a posição na frase é importantíssima aí. Se tá aqui antes da minha característica, significa que é aquilo demais. Se tá no final, significa que é também. Então, cuidado só com isso. E, na verdade, isso não é uma coisa que vai tender a te confundir, não. Sabe por quê? As informações sempre vão aparecer em blocos. Sempre vai aparecer, too expensive. Expensive too. Os blocos sempre vão vir juntos e, assim, o seu cérebro, ele identifica muito automaticamente se é um caso ou outro. Então, você não precisa se preocupar tanto de, quando que eu vou saber se é o too de demais ou é o too de também? Para pensar nisso. Como é que você sabe se eu estou falando de uma pasta de dentes ou uma pasta de documentos? Como é que você sabe se eu estou falando de um ou outro? Não é por causa da continuação, do resto da coisa? Tipo, você está lá, nossa, eu peguei a minha escova aqui, mas acabou minha pasta. Você pode pegar a pasta para mim? Você sabe que eu estou falando de pasta de dentes. Ou então, cara, nossa, nesses documentos aqui do escritório, tem alguns outros arquivos que estão dentro de uma pasta lá no armário. Olha só como o seu cérebro cria a imagem da pasta de documentos. Ele não pensa na pasta de dentes. O mesmo vale para banco, onde você saca dinheiro, e o banco onde senta. Ou seja, o seu cérebro ele consegue identificar se é uma coisa ou outra através do contexto. E o mesmo vale para isso aqui. Too expensive, it is expensive too. Tudo bem? Então, esses eram os comentários que eu queria trazer sobre o comentário da nossa colega Tamara, que era sobre a diferença de to e also. Eles podem significar a mesma coisa com a ideia de também, só que tem uma tendência de uso aí. O also vai vir mais no começo, o to vai vir mais no fim das frases. E cuidado com outros usos de also, lá no começo da frase, adicionando aquela ideia de além disso, e também não confunda o to de também com o to de demais. Isso aí depende da posição que está na frase também. O seu cérebro vai identificar se é um ou outro de forma muito natural se você mantiver bastante contato com o inglês. Beleza? Se tiver qualquer dúvida que restou, você pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.